R$1.000 em dinheiro. Não perca amanhã mais um sorteio diário que vai dar mais 50 prêmios incríveis. Guarulhos contraria normas do governo de São Paulo e antecipa a reabertura do comércio, igreja e salões de beleza. Primeiro-ministro da Itália é interrogado em processo que investiga se houve erro de gestão da epidemia, que deixou 34 mil mortos no país. O pastor Valdemiro Santiago será investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Ele é suspeito de estelionato por oferecer feijão para curar a Covid-19. Governo britânico blinda a estátua de Winston Churchill para prevenir ataque por manifestantes contra o racismo. Após devolução pelo Senado, o governo revoga a medida provisória que permitia a nomeação de reitores temporários pelo ministro da Educação. Relator do inquérito das fake news, ministro Edson Fachin nega a exclusão de Abraham Weintraub das investigações. Navio sul-coreano que encalhou há 3 meses no litoral do Maranhão é afundado pela Marinha. Na Serra Gaúcha, Gramado lota no Dia dos Namorados. Se em período de pandemia tem essa movimentação, imagina se não estivesse. Em tempos da Covid, o amor volta a pegar carona nos carros de mensagens e faz sucesso. Amei a surpresa, amei mesmo. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Brasil é o segundo país com mais mortes provocadas pela Covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Já são quase 42 mil óbitos, 909 registrados nas últimas 24 horas. O número de casos chega a quase 829 mil. Mais de 365 mil pessoas estão curadas da doença. Os números são do Ministério da Saúde e também do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nesta sexta-feira, o comércio, shoppings, salões de beleza e até igrejas reabriram em Guarulhos, na Grande São Paulo. O prefeito contrariou as medidas do governo estadual, que previam a flexibilização somente a partir de segunda-feira. Chegar ao centro de Guarulhos, Os condomínios de São Paulo começaram a reabrir os espaços comuns depois de receber a autorização da prefeitura. Zeladores e síndicos têm autonomia para fazer uma retomada gradual, o que divide a opinião de moradores. Os primeiros passos para a flexibilização já foram dados e já tem morador correndo atrás do prejuízo, o que merece uma comemoração dessa, vai. O Rio de Janeiro completou hoje 100 dias desde o primeiro caso de Covid-19 confirmado no estado. De lá para cá, foram quase 80 mil registros. O feriado prolongado teve orla cheia e trânsito intenso. Respeito por todas as vítimas. Queria respeito e merece respeito, né? Todo respeito. O Ministério da Ciência e Tecnologia busca pacientes com sintomas leves da Covid-19 para a segunda etapa de testes com o vermífugo Anitra. A primeira fase do estudo com doentes em estado grave atingiu até agora menos da metade dos 500 voluntários necessários. Com dor no corpo e dificuldade para respirar, Ricardo veio a um pronto-socorro em São Caetano. Né? De médicos, mas que deveriam amar a ciência. E além do Instituto Butantan, em São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, também busca uma vacina brasileira contra a Covid-19. O estudo da Fiocruz está pronto para ser testado em animais. Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa nacional sobre o avanço do novo coronavírus revelou que em 2 semanas a proporção de pessoas que têm ou tiveram Covid-19 aumentou em mais de 50% no Brasil. Um estudo semelhante feito na Espanha indicou um aumento de 4%. Alexia é médica e esse foi o nosso resultado mais preocupante. Porto Alegre vai voltar a ter shoppings fechados a partir de segunda-feira. Apenas lojas pequenas de... Você vai ver daqui a pouco, a polícia de Pernambuco ouve a manicure da mulher investigada pela morte do menino Miguel. Uma banda se apresenta dentro de bolhas de plástico gigantes durante show em programa americano. Continue com a gente, nós voltamos já já. Como se distrair na quarentena? Escolha um curso online para fazer. Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus de todo o mundo. SBT Brasil. O Ministério Público de São Paulo vai investigar o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus pelo crime de estelionato.
Em vídeos divulgados na internet, Valdemiro Santiago oferece, por até R$1.000, grãos de feijão que poderiam curar pacientes graves da Covid-19. O suposto milagre chegou ao Ministério Público. É bom checar com aqueles órgãos autorizados. Consultar sempre, né, a fonte da informação. E a polícia de Pernambuco ouviu hoje 2 testemunhas do caso do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio no Recife. Um dos depoimentos foi o da manicure, que estava no apartamento da patroa da mãe do menino quando tudo aconteceu. Bombeiros encontraram hoje o corpo de uma jovem de 20 anos que desapareceu depois que uma embarcação virou em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi preso. Sem a cobertura de direitos básicos, como ter carteira assinada, trabalhadores domésticos podem sofrer ainda mais os efeitos da pandemia de Covid-19. Um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, alerta para a vulnerabilidade da categoria. Mulher, negra e na informalidade. Esse é o mas perfil. o meu salário continua a mesma coisa. O Tribunal Regional do Trabalho permitiu que os clubes de São Paulo comecem a aplicar testes de Covid-19 nos jogadores a partir de segunda-feira. Esse foi o primeiro... E você vai ver em instantes, estátua do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill recebe proteção para evitar ataques de manifestantes. Famosos dos anos 90, carros de mensagem voltam a fazer sucesso durante o isolamento social. A gente te mostra já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize a casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. O 1191. 12 de junho, o amor está no ar, né, Carol? Mas, por causa da pandemia, muitos casais tiveram que adaptar a comemoração nesse Dia dos Namorados. E aí, com o cinema fechado, surgiu a iniciativa dos chamados Cine Drive-In, onde cada pessoa assiste ao filme dentro do carro. E a repórter Carla Lopes está em uma dessas sessões no Centro de Tradições Nordestinas, aqui em São Paulo. Oi, Carla, boa noite. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Carol. Olha, o movimento está tranquilo, por enquanto bastante tranquilo, mas o clima aqui do lugar, ele nos remete às décadas de 50 e 60, quando o drive-in estava no auge. E para manter o distanciamento social, há regras bastante distintas, bastante claras. Primeiro, os mais de 100 carros estacionados aqui precisam manter uma distância mínima de 1,5 metro. Cada veículo pode levar, no máximo, 4 pessoas. E o público que assiste ao filme no telão, ele consegue ter acesso ao áudio por meio do rádio do próprio carro. Outra regra importante, ninguém pode sair do veículo. Para comprar pipoca, refrigerante ou mesmo doces, as pessoas precisam chamar um atendente que vai até a cozinha, traz a encomenda e entrega então no carro. A última informação é que agora está sendo inaugurado um outro drive na região sul de São Paulo e na semana que vem a capital paulista ganha um outro que começa a funcionar na zona oeste da cidade. É com vocês aí do estúdio. Não sei se você reparou, atrás dela tinha um carrão bem antigo que parece que entrou no clima, né? Exatamente, lá nas décadas de 50 e 60 mesmo. E ainda falando, Marcelo, em comemoração, em Gramado, na Serra Gaúcha, esse Dia dos Namorados foi marcado pelo movimento intenso. O primeiro feriadão desde a reabertura do comércio e dos serviços atraiu os turistas. Aglomerações nas calçadas. O presidente Jair Bolsonaro revogou a medida provisória que permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher reitores temporários de universidades e institutos federais. A medida, que valeria durante o período de pandemia do novo coronavírus, foi considerada inconstitucional pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A indicação de reitores seria feita sem a consulta da reunião ministerial do dia 22 de abril. O ministro Og Fernandes, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, pediu que o ministro Alexandre de Moraes se manifeste sobre o andamento do inquérito que apura ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Caso as perícias estejam concluídas, Og Fernandes pede que Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo, avalie o compartilhamento de provas relacionadas com as investigações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. São 8 ações que envolvem a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão.
Nos Estados Unidos, o novo coronavírus já infectou mais de 2 milhões de pessoas e matou 114 mil. O número de recuperados no país ultrapassou a marca de 500 mil. Especialistas temem uma segunda onda de contágios com a reabertura e também os protestos registrados nos últimos dias. Quase metade dos estados americanos já teve aumento no número de casos. Na capital Washington, as lojas ainda com tapumes nas vitrines se preparam para a reabertura depois dos protestos. 425 mil pessoas já perderam a vida para a Covid-19 no mundo inteiro. O número de infectados passa de 7 milhões e 600 mil. Na Europa, onde a pior fase da crise parece já ter ficado para trás, os governos estão sendo cobrados por supostos erros de gestão durante a pandemia. Hoje, o primeiro-ministro da Itália prestou depoimento à justiça do país. Bérgamo. Depois de enterrar milhares de mortos, a província mais atingida... A polícia da Indonésia prendeu 33 suspeitos de invadir hospitais para roubar corpos de pacientes mortos por Covid-19. Parentes e amigos das vítimas são acusados de remover os cadáveres à força para tentar enterrá-los de acordo com a tradição do país, de maioria muçulmana. Alguns rituais islâmicos, como a lavagem completa dos corpos, não... E a estátua do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill foi blindada para evitar ataques durante protestos antirracistas em Londres. Inaugurada em 1970. O vírus do amor no ar, assim, para todos. Um feliz Dia dos Namorados, com muito amor e carinho. E a gente encerra o SBT Brasil de hoje com uma versão da música Bohemian Rhapsody, em tradução livre, a Rapsódia Boêmia, grande sucesso do Queen, que agora foi feita por músicos de diferentes países que se reuniram pela internet. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana. E consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria.